Vamos falar agora sobre relações familiares. A família é o nosso primeiro contato com o mundo, né? É através dela que a gente aprende a entender a vida. Mas, ao mesmo tempo, também a família é um sistema muito desafiador que a gente vai ter que encarar por toda a vida. E por isso hoje nós vamos falar sobre uma situação que talvez você se identifique. Famílias que brigam e voltam a conversar depois como se nada tivesse acontecido, sabe? Nós vamos conversar ao vivo com a médica psiquiatra e criadora de conteúdo, Maria Clara Silveira, que fala conosco ao vivo de Minas Gerais. Muito boa tarde. Obrigada por ter aceito o convite, Maria Clara. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com esse convite, acho esse tema tão importante, né? Então vamos compartilhar com as pessoas um pouco mais o que eu sei, o nosso conhecimento sobre isso. Eu vi o vídeo da Maria Clara falando sobre isso e me chamou muito a atenção. Por quê? A família é algo sagrado, é algo que a gente nasce de uma família e vai pertencer, independente se gostar das queixas, para o resto da vida. Agora, esse recorte é muito interessante, porque conflito familiar existe. Pode não ser normal, mas existe, né, Maria Clara? E eu queria entender o que te trouxe, então, a fazer esse recorte na tua visão. Então, é porque ouvindo as pessoas falando sobre os seus problemas de relacionamento, de convívio com outras pessoas, fica muito claro que a origem das dificuldades que elas têm de dominar um bom conflito vem da falta de exposição que elas tiveram durante a infância, durante as primeiras experiências dentro do seio familiar com esse tipo de situação. Hoje, eu consigo perceber que é um enorme privilégio se você puder dizer que os seus pais eles conseguiam conversar entre si de forma tranquila, sem elevar a voz e resolver as coisas, os problemas deles com maturidade, sem se atacar, sem entrar na defensiva, sem deixar necessariamente o ambiente familiar todo tenso, todo triste, porque eles estão brigando entre si, porque eles não conseguem se resolver. E aí, quando os filhos, né, pequenos, eles não têm a oportunidade de entender que conflito vai fazer parte. Em todos os nossos relacionamentos, a gente discorda em alguma coisa, ou então a gente tem um conflito de interesse mesmo, né? Algo que uma pessoa quer, que é diferente do que eu quero, e eu preciso saber conversar sobre isso, saber negociar para eu ter sucesso e ter satisfação nos vários relacionamentos que eu vou desenvolver na minha vida. Agora, Maria Clara, que tipo de adulto cresce, então, essa criança que foi criada nesse ambiente, né, em que havia o conflito e não poderia nem abrir a boca? Então, alguns sinais de que de que você tem dificuldade de lidar com o conflito. Um sinal muito interessante são sinais emocionais, principalmente, né? Quando alguém vai te trazer alguma coisa que te desagrada ou te falar alguma coisa que você não gostou, aí isso te traz a sensação de que você precisa entrar na defensiva. Você precisa falar assim: mas daquela outra vez não foi eu. Mas aquele outro momento foi você. Mas eu também e você também. Então, se você está se portando desse jeito, é um sinal de que você não está dando conta daquele conflito. Então, você está querendo que o conflito acabe, que aquilo não seja resolvido, na verdade, que aquilo nunca nem exista. E aí, na verdade, com esse movimento, o que você faz é aumentar essa indisposição e não trabalha para que vocês encontrem um terreno comum. Um outro sintoma também é reagir com contra-ataque, do tipo: você falou isso de mim, eu vou lá e falo outra coisa de você na mesma hora. Eu devolvo de forma hostil, eu devolvo de forma agressiva. Mais uma vez, isso vai contribuir para o conflito escalar e não para a gente conseguir resolver o conflito. Outro sinal disso também é você ficar como se fosse paralisado. Ai, meu Deus, alguém falou alguma coisa que eu não gostei, que não gostou que eu fiz, como é que eu vou lidar com isso? Aí você fica sobrecarregado pela vergonha, pelo medo, e aí você não consegue participar daquele diálogo, sabe? Então, se você percebe essa estrutura se realizando dentro de um diálogo difícil, dentro de um relacionamento, então isso é um sinal de que você está perdendo de vista o objetivo do conflito, que é encontrar um terreno em comum, que é desenvolver empatia, ou até às vezes entender as limitações daquele relacionamento e estar focado apenas em se proteger, em se distanciar e se afastar. E é isso que acontece quando a gente não trabalha os nossos conflitos. A gente cria relacionamentos mais superficiais, mais cheios de rancor. E é tudo que a gente não quer. Pergunto isso, Maria Clara, porque assim, a gente tende a olhar para o nosso presente e achar que assim, não, agora eu sou adulto, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que resolver tudo isso sozinha, assim, né? Achando que não. Tive uma ótima criação, muita gente gosta de falar, eu sou da época que bastava olhar, né? Que o pai olhava para o filho
e não precisava falar mais nada. Mas isso tem reflexo na vida adulta. E aí, por isso, eu entendo a relevância desse teu recorte, dessa tua abordagem. Sim, isso de não bastava olhar é complexo, né? Inclusive complicado também. Por quê? É importante que os filhos vejam nos pais um porto seguro, uma referência de pessoas em que eles realmente confiem, em pessoas pessoas que eles acham que são inteligentes, que são sensíveis, que podem dar bons conselhos, e pessoas para quem eles podem ir quando eles tiverem dúvidas difíceis. Por exemplo, mãe, eu não sei se eu faço A ou se eu faço B. Se eu achar que se eu for levar essa pergunta para minha mãe e minha mãe for me mandar um olhar assim que vai me deixar mal, eu não vou levar essas perguntas para minha mãe. Então, eu vou tentar resolver essas coisas sozinho e vou perder a chance de elaborar isso na presença, sob a luz dos conselhos de uma pessoa que é mais velha. Então, isso de criar essa distância entre os pais e os filhos acaba tendo como custo, né, como custo de ter uma relação que não preenche essa necessidade de conexão, de conselho e de cuidado, sabe? E eu digo sempre também que a autoridade que os pais têm sobre os filhos, e eles têm autoridade sobre os filhos, tinham no passado, né, e devem ter hoje em dia também, para colocar os limites, essa autoridade, ela vem como uma troca. Você dá afeto, você é confiável, você é constante, e aí você consegue ter autoridade sobre os seus filhos. Essa autoridade que parte só desse ponto do eu sou maior que você, só da hierarquia, ela é um pouco mais incompleta quando a gente fala de uma relação que é familiar, que é de pai e mãe para filhos. Ela precisa ser mais do que só hierárquica, ela tem que ser também conectada, porque os filhos precisam da conexão, da confiança, do amor, do carinho, do afeto, da aceitação dos pais para eles se desenvolverem como emocionalmente saudável. Maria Clara, como a gente fala para um grande público, eu sei que tem crianças que nos assistem, então é importante que os pais fiquem atentos a isso e possam mudar, né? Tenham consciência de repente, que se com ele foi de uma forma, ele pode fazer diferente com o filho dele. Agora, para esse adulto, né, que se identificou com essas características ali que você falou, agir na defensiva, evitar conflito, como que ele pode, a partir dessa consciência, então, a partir de agora, mudar um pouco e fazer a história diferente? A primeira coisa é que esse processo, ele leva tempo e repetição. Então, quando você tomou consciência, você deu o primeiro passinho, você abriu a porta e entrou. Agora você tem uma longa caminhada pela frente. Porque quando a gente fala disso, né, de tomar consciência, de mudar comportamento, mudar hábitos, isso significa que a gente tem que precisa construir estradas que são, inclusive, mentais, sinapses, neurônios que têm que se ligar um no outro. Isso leva tempo e leva repetição e leva esforço. Um primeiro passo que segue depois de você tomar consciência é coloca um espaço de tempo entre o que você sente e o que você fala. Por exemplo, eu estou num conflito, estou numa situação difícil, decidindo algo, estou ativado emocionalmente, meu coração está batendo rápido, eu estou cheio de raiva, minha bochecha começou a ficar vermelha. Quando isso está acontecendo, você vai ter uma gama muito pequena de pensamentos para ter. Você vai pensar no que a pessoa está te prejudicando, no que você gostaria. Você vai ativar, você vai estar acessando justamente aquilo que foi feito com você no passado, quando você era mais vulnerável, quando você era uma criança e você não podia fazer nada, e você vai desenvolver a mesma resposta que você teve desde sempre. Então, se você puder colocar um tempo entre o que você ouve, o que você sente e o que você faz, você dá oportunidade para você pensar, para você expandir as possibilidades do que aquilo pode significar para você e para as suas formas de responder. Quando você está dentro de um conflito e está difícil, você pode sempre pedir, eu preciso de um tempo, eu não consigo falar sobre isso agora. E isso é diferente de fazer tratamento de silêncio, isso é diferente de ignorar o conflito, isso é justamente reconhecer que você precisa que esse conflito seja feito de uma forma produtiva, de uma forma saudável, e você precisa de ter condições emocionais para fazer isso. E aí você pede esse tempo para você se reestruturar e poder seguir nesse outro caminho. Então, esse tempo é um primeiro passo. E uma outra postura, que é um pouco mais ampla, é de a gente manter uma postura de curiosidade mesmo em relação ao que a gente sente, sabe? Eu já me vi em situações em que eu estava emocionalmente muito, muito ativada. E assim, eu sei que nada poderia me consolar, eu só queria, sei lá, ver sangue. Acontece com muita gente isso. E hoje eu olho para trás e eu penso assim, eu estava ativada emocionalmente daquele jeito por causa de algumas
algumas questões da minha própria biografia. E hoje eu olho para a emoção que eu tive no passado e eu não penso nas outras pessoas, como elas agiram. Eu penso em como isso se encaixa na minha própria história e como eu não quero agir dessa forma novamente, como eu não quero me sentir dessa forma novamente e como eu respeito a forma como eu me senti no passado, porque eu tive os meus motivos, né, para me sentir assim. E hoje eu posso fazer diferente. Então, acho que essas duas dicas, né? Coloque um tempo e seja curioso sobre o que você sente. Não se deixe preencher totalmente pelas certezas do que as suas emoções causam em você. Perfeito. Maria Clara, é um privilégio falar com você, ouvi-la, né? Para você que gostou da Maria Clara, pode seguir nas redes sociais. Psique, né? A abreviação de psiquiatra, ó, tá aparecendo aí na sua tela. Clara, ela é maravilhosa, né? Você pode ver aí pela nossa entrevista. Já quero deixar o convite para um próximo tema, próxima participação. Eu vou adorar participar. Fiquei muito feliz também, adorei as perguntas, senti que eu consegui expressar coisas que têm realmente valor. Fiquei muito feliz, viu, Kelton? Obrigada. Muito bom, muito obrigada. Um beijo, um ótimo final de semana. Beijo.